Pois é, pessoal, esse ponto aí que vocês viram no vídeo é o famoso Cristo da Barra, em Salvador, Bahia. Então esse local aqui, no dia 7 de setembro, foi palco de manifestações. Dia 21 de setembro. Essas manifestações já não foram pró-independência do Brasil ou nada disso. Foram relativas à anistia e à tal famosíssima PEC da blindagem. Agora, o que nós não entendemos nesse ponto com relação à PEC da blindagem e à anistia? Não entendemos aqueles que estão dizendo que são anti-anistia, são pessoas que foram anistiadas. Aí a gente vê artistas dizendo que são contra a anistia e foram anistiados, são anistiados políticos. E a gente tem um outro problema, esse viés ideológico da esquerda não está discutindo, que é o quê? O quê? Os presos do 8 do 1, a anistia, aqueles que tiveram anistia que cometeram crimes graves, roubos de banco, sequestro, assassinatos. E a outra coisa é, fora isso, a blindagem, porque eles estão falando de PEC da blindagem, mas a blindagem de políticos. Porque, veja, quando você tem o político sendo julgado com foro privilegiado no STF, você vai tirar dele a simplicidade de ser julgado por um tribunal primeira e segunda instância como uma pessoa comum. Então tem pessoas dizendo que assim, a PEC da blindagem ela vai tirar ou dar benefício para alguém. Mas veja, se o cara cometeu um crime ou cometeu qualquer tipo de irregularidade legal, penal, ou seja, qual for, bom dia, qual for, por que ele não pode ser julgado num tribunal comum, primeira e segunda instância, não é? Essa é a questão que nós temos que nos perguntar. As pessoas podem vir no show, qual o problema? Assim como elas podem também dizer, eu sou a favor da anistia ou contra. Isso faz parte da democracia, se ela não for relativa. Então não tem problema, tipo, se um artista quiser dizer que ele é anti-anistia. Agora o problema é se ele foi anistiado. Aí é que é. Então, voltando lá para a PEC da blindagem, tem essa questão de tirar do cara o acesso aos tribunais comuns. As pessoas estão simplesmente dizendo assim, não à PEC da blindagem, mas estão dando aos políticos benefícios que eles não deveriam ter. Por quê? Eles deveriam ser julgados como pessoas normais. Aí eu pergunto a vocês que estão aí me assistindo, mas qual é o problema de ele, político, ser julgado num tribunal comum? E por quê? Por que estão fazendo tanto ferrenhamente essa coisa de dizer que não pode ser assim? Se a gente tem tribunais comuns e vai chegar no STF, qual é o problema de o cara ir para um tribunal comum e chegar no STF? Não tem problema nenhum, gente. A gente viu Wagner Moura, viu Daniela Mercury também, falando não anistia, não a PEC da blindagem e tal. Se estão contra, qual a razão de estar contra? E se estão contra, tem alguma coisa interessante pra gente, porque quando eles dizem eu não quero, alguma coisa tem aí, tem café no bule. E uma reflexão muito séria. Tá bom, tá. O cara não quer ser julgado por um tribunal comum. Qual a razão disso? Qual é o problema dele ser julgado num tribunal comum? E como parlamentar, existem questões que devem ser debatidas em plenário deles. Se ele tem o foro, ele quer manter o foro privilegiado apenas para se proteger em processos criminais ou outros, por exemplo, que vai para a mesa para escolherem se ele vai ser ou não julgado. Porém, ele quer se livrar do STF. Se acontecer isso, se eles fizerem um acordo entre eles, ele vai para o tribunal comum. E esse tribunal comum pode chegar ao STF. Então, eu acho que falta explicar isso às pessoas. Eu vi ontem e vi algumas pessoas comemorando e falando assim, porque isso tem que acabar e tal, mas elas não sabem nem do que elas estão falando, que estão querendo manter o privilégio desses caras. Impunidade parlamentar. Impunidade, porque se ele não tem acesso ao tribunal comum como as pessoas normais têm, e assim, eles já ganham muito bem, muito dinheiro para não fazerem tantas coisas e terem tantas regalias, auxílio aluguel, auxílio paletó, auxílio gás, auxílio isso e aquilo. E nós que não pagamos e não temos esse dinheiro todo, como é que a gente fica? Como é que a gente fica? A gente é julgado, se for, por um tribunal comum. E o que é que eles têm de diferente se eles são eleitos pelo povo e para o povo? Não é verdade? Essa é a grande questão para você pensar também. Esse cenário lindo aí que vocês estão vendo da nossa Salvador, antes de vocês partirem para uma agressão, porque o que está acontecendo é isso. Irracional, você tem que pensar, você que está me assistindo aí agora, você tem que pensar que, por quê? Né? Sempre colocar isso antes das suas dúvidas, por quê e para quê? Tá bom? Por que não pode ser julgado por um tribunal comum? Por que o anistiado que roubou um banco, roubou 2 milhões em um banco e sequestrou um embaixador americano pode ter anistia? E por que o cara, baderneiro, não pode ter? Porque, outra coisa, com relação ao 8 do 1, eu não sei se
que suspender meu vídeo, porque a gente não pode falar nada. Tem coisas que a gente não pode falar mais no Brasil, tipo, a gente não pode falar que um baderneiro não pode pegar uma pena de 17 anos. E a gente não pode falar também da urna eletrônica. É crime. Não está no Código Penal, mas é crime. Então, estão servindo de pavio para discussões e enredos políticos, tá? É isso que eu vejo. Essas pessoas, elas hoje são usadas para narrativa. Elas são usadas para narrativa. E o que acontece, pessoal? Se essa narrativa toda tivesse um caminho interessante, ela questionaria alguns pontos. Primeiro, as imagens que sumiram. Segundo, quem eram aquelas pessoas mascaradas que ninguém sabe quem era. Assim, eu posso dizer a vocês, só parando um pouquinho aqui no que eu estava dizendo, que é um lugar bem democrático da nossa cidade, né? Da cidade de Salvador. Primeira capital do Brasil que está jogada às traças. Aí, a gente tem que questionar isso, tá? Isso. Porque para onde foram as imagens que sumiram? Quem são aquelas pessoas que estavam lá, que não foram identificadas e que não foram presas? E, enfim, então são muitos argumentos para você que está me ouvindo, me assistindo, tentar entender e tentar compreender que nem tudo que te disserem você deve engolir loucamente, né? Engolir facilmente e botar na sua cabeça que é normal ou correto, tá? É isso que eu tenho a dizer a vocês, porque a gente está vendo o Brasil, as pessoas com QI abaixo do normal, e eu não estou brincando, né? Não estão forçando a capacidade de uma discussão dessa natureza, não querem ler, não querem estudar, não querem nada mais da vida. E uma rebeldia. Então, antes de você atacar alguém, deixa que as pessoas pensem o que elas quiserem pensar e façam. Se há alguma questão aí que diga assim, a gente não tá entendendo por que levantam essa dúvida com relação a isso, então tem alguma coisa que é interessante aí e que não querem que a gente continue, tá? Políticos precisam ser julgados como pessoas comuns. Existem trabalhos de muito risco por aí. Eu vou citar alguns: médicos, enfermeiros, bombeiros, policiais, gari. E esses caras, eles não têm o benefício que um político tem, por exemplo. Por que as pessoas comuns, pagadoras de impostos, podem ser julgadas em tribunais comuns e o político não pode? E as pessoas estão indo na rua comemorar o quê? Cercado de privilégios, pegando bilhões e bilhões de emendas, que a gente não sabe qual é o caminho que essa emenda toma. Esse dinheiro que é seu, é meu. A gente não sabe o que acontece com essas emendas, com o dinheiro, com nada, a gente não sabe, a gente não tem acesso, a gente não consegue falar com eles. Por que eles não podem ser julgados por um tribunal comum? Qual que é o problema? Por que a esquerda brasileira não quer isso? Qual é o problema? Se ele for julgado por um tribunal comum, ele vai chegar no STF. Porque são duas instâncias e a terceira é o STF. Não é verdade? Então, eu acho que está muito sério tudo isso. As coisas estão demais. As coisas estão demais, as pessoas estão demais. Demais. A gente teve aí o caso de Charlie Kirk, a gente viu a celebração dele, as pessoas se reuniram, teve gente que comemorou aquilo. Aqui no Brasil, inclusive, né? A gente teve o caso do historiador Peninha aí, que infelizmente professor dando mau exemplo. Então não tem porquê isso. Não tem porquê. A gente tem que ter o entendimento de que você pensa de um jeito, o outro pensa do outro. Então cada um pensa de uma forma, sobrevive de uma forma dentro da sociedade e dentro dos direitos que a sociedade lhe dá para viver. Tá? Então, por favor, não fique brigando por uma coisa que você não entende. Pare para conversar com alguém que pense diferente de você um pouco. Pare. Ao invés de se distanciar tanto, procure se aproximar, ter uma conversa legal, para que você tenha uma outra visão do mundo. Mas nunca, jamais, como eles querem que vocês fiquem inimigos. No final das contas, estamos num país onde todos nós pagamos imposto para político sobreviver bem e a gente sobreviver com o mínimo de R$ 1.518. Pensem nisso, porque isso é muito, muito sério, tá? Parem com essa besteira de estarem brigando, de estarem discutindo por coisas fúteis. Quero o PEC da blindagem, não quero anistia, não quero. Lembre que Caetano Veloso é anistiado. Lembre que fulano e Beltrano é anistiado. Lembre que a presidente Dilma Rousseff é anistiada. Lembre que Lula lutou pela anistia. Lembre que José Dirceu é anistiado político. Então não tem por que essa coisa de sem anistia para uma pessoa que riscou uma estátua com um batom. Eu vou dizer uma coisa para vocês, muito séria. Teve gente que morreu naquela cadeia. E teve gente que comemorou isso. Então eu tô assim, meus queridos, realmente chateada, muito, muito chateada com um ponto. A que ponto chegamos? Eu tenho conversado isso com vocês. Essas questões ideológicas, elas estão abrindo espaço para radicais. Pessoas que gostam de brigar, que gostam de confusão, que gostam de intriga. Esses viés ideológicos, eles abrem espaço, assim como abriu espaço para o baderneiro do 8 do 1, um cara que fez uma baderna, e outros que não foram presos e a gente não sabe por quê, que usavam máscaras e tal, e fugiram ali no meio da multidão.
a gente vai ter também do lado da esquerda pessoas radicais. Tanto do lado da direita como da esquerda. Então você precisa ter um filtro, tá? Para não se contaminar com isso, terminar odiando as pessoas sem sentido. É todo tipo de coisa, todo tipo de confusão linguística, digamos assim, e outras, né? Ou não, como diria Caetano. Então, eu lamento por tudo isso. A gente perdeu, estamos perdendo, a gente está perdendo a simpatia. Tá? A simpatia. Estamos perdendo e nós não podemos perder, tá bom? Sejam simpáticos. E antes de entrar em uma discussão que vocês não sabem, não entendem, estudem, discutam, falem com alguém, conversem, não se isolem. Como eu disse lá no 7 de setembro, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Daqui a pouco a gente se vê de novo. Tchau, tchau.